de número 10, e nós vamos ler apenas a parte B deste versículo. Será suficiente para esse tempo que nós temos aqui de entendimento da palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 10. Apenas a parte B diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tome assento, por gentileza. Eu só estou procurando o relógio aqui, pastor, porque eu estou sem relógio. O senhor não deixa eu passar do horário, pelo amor de Deus. Se quiser, alguém pode até jogar na tela lá. Ah, não, mas assim o senhor me facilitou. Rapaz, o que é isso? Nem Salomão usou um desse aqui. Mistério. Glória a Deus. Queridos, por onde temos passado, a gente tem tido a oportunidade de sempre levar um pouquinho mais de conhecimento, porque eu tenho dito que conhecimento ele leva a entendimento, e entendimento faz você desfrutar das coisas. Deus tem sim para nós salvação. Deus tem para nós vida eterna. Mas existe também uma vida para ser vivida aqui. E há várias formas de você viver essa vida. E eu que cresci dentro da igreja, nasci dentro da igreja, estou dentro dela até hoje, vi muitas coisas, ouvi muitas coisas, e entre elas eu percebo o seguinte: eu vi e ouvi e vivi muitas situações em que as pessoas às vezes não conseguem desenvolver as suas vidas, mesmo dentro da igreja, mesmo debaixo de muitas palavras, mesmo debaixo de muitas ministrações, mesmo com orações, mesmo com jejum, alguns até sendo fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. E é importante que a gente entenda que existem chaves. Sim, a Bíblia tem muitas chaves. Que chaves são essas, pastor? Não são mantras, pelo amor de Deus. São chaves que a gente usa para abrir algumas portas para a nossa própria vida. E muitas vezes eu tenho dito isso. As pessoas até oram, mas elas não sabem usar estas chaves. Se a gente for perceber a Bíblia com muito carinho, a gente vai perceber que Jesus, durante o período que ele esteve na terra, ele aproveitou ao máximo o tempo que teve para tentar ensinar. Jesus não perdeu nenhuma oportunidade de tentar ensinar. Interessante é que Jesus usava parábolas exatamente para que a sua linguagem fosse o mais simples possível. E o mais doido de tudo isso é que quando Jesus usava as parábolas, os intelectuais da época, os gregos, que sempre foram era o berço da intelectualidade, os fariseus, que se achavam os conhecedores de tudo, os publicanos, que eram judeus a serviço das autoridades romanas. Interessante é que eles iam ouvir Jesus e eles ficavam bravos, porque essas três classes de pessoas que eram a nata da sociedade da época, eles não conseguiam entender as parábolas. E a plebe, os mais humildes, eles decifravam as parábolas de Jesus. E Jesus usava sempre coisas muito simples, uma linguagem coloquial, contava histórias, porque parábolas não são histórias, parábolas são histórias, Eram coisas montadas, às vezes da sua mente fértil na hora, para poder exemplificar algumas situações. E muitas vezes as pessoas não conseguiam entender. E porque não entendiam, alguns até ficavam irados com Jesus. Além das parábolas, existiam também situações que eram criadas. E acredite, em cada situação que Jesus viveu aqui, ele também tentou ensinar através das situações, através dos momentos, coisas que surgiam. E sabe o que é mais doido? A gente vai conseguir perceber, estudando a Bíblia,
que muitos não conseguiam entender. Agora, pasmem os senhores, sabe quem mais passavam vergonha? Eram os discípulos, que eram os mais próximos, os que ouviam Jesus, inclusive nos períodos de sobremesa, porque eu brinco sempre que os discípulos tinham o período da sobremesa. E qual era o período da sobremesa? Todos ouviam Jesus falar o tempo todo. Os discípulos estavam perto dele até na hora de dormir. Então eles tinham essa oportunidade de inclusive perguntar: mestre, e aquilo lá que o senhor falou, a gente não entendeu direito, dá para explicar de novo? Mesmo Jesus tentando explicar, os discípulos não entendiam. Pastor, e qual é a prova que eles não entendiam? A mesma que muitas pessoas vivem hoje. Preste atenção aqui comigo. Como é que o senhor sabe que eles não entendiam? Porque eles ouviam, perguntavam, ouviam, perguntavam, ouviam, e no outro dia cometiam os mesmos erros. Quando é que uma pessoa precisa mostrar que entendeu? Quando ela muda. Por isso que a palavra converter significa mudar de direção. Parar algo que se está fazendo errado e pegar uma outra direção. E a vida das pessoas na igreja, ela não muda quando você ouve. Escute, você não muda quando ouve. Escute o que eu vou dizer. Vou ser bem radical nessa noite. Você não muda quando alguém põe a mão na tua cabeça. Esquece isso. Sabe quando que você muda? Vou ser mais radical ainda. Você não muda nem quando ouve uma profecia. Pastor, quando é que muda então? Quando você entende aquilo que ouviu, seja pela palavra ministrada, que é a maior das profecias, ou seja, inclusive, pela palavra entregue pelo profeta, pela profetisa, como você queira, mas quando você entende que por causa daquilo você precisa tomar uma atitude de mudança. O que faz as pessoas mudarem, estou sendo redundante agora, é você conseguir tomar uma atitude de mudança, para que você mostre para si mesmo e para a tua vida que aquilo estava numa direção ruim e que agora você vai mudar. O que muda a vida das pessoas nesse relacionamento com Deus, o que faz você girar estas chaves que estão na Bíblia, são exatamente essas atitudes. Daquelas frases, quem já me ouviu pregar das outras vezes sabe que eu tenho muitas frases que eu gosto de usar no meio dos meus sermões, algumas eu compartilho nas minhas redes sociais. Uma das frases que eu uso, que é muito importante, é: a Bíblia, ela não se cumpre quando você lê ou ouve. A Bíblia, ela se cumpre quando você toma uma atitude. A Bíblia salta quando você a pratica. As pessoas têm dificuldade de praticá-la. E eu vou contar aqui, para conseguir terminar a introdução, só uma passagem bem interessante desses ensinos de Jesus, para provar para vocês que os discípulos não entendiam. Teve um dia que Jesus se movimenta, prega bastante, está cansado, entra no barco, libera uma palavra e diz assim: nós vamos para o outro lado. Sabe o que é isso? Palavra liberada. Igualzinho as que estão na Bíblia hoje. Ele liberou. Ele entra no barco, cansado, e diz assim: nós vamos para o outro lado. Está liberada a palavra. Como ele liberou a palavra, ele entra no barco, cansado, e vai descansar, vai dormir. E o barco pega a direção do outro lado. Só que o que precisamos entender é que Jesus não disse como seria a viagem. Jesus não disse que não ia ter tempestade. Quem está me entendendo diz amém? Ele só garantiu pela palavra que o barco chegaria do outro lado. E Jesus está lá descansando, dormindo, e no meio do caminho veio uma tempestade. E os discípulos logo começaram a entrar em pânico, desespero. Interessante é que eram pescadores profissionais. Mas eles começam a entrar em pânico. E à medida que o mar se agita mais e o barquinho está ali, a deriva e tal, eles começam a gritar, a ponto de acordar Jesus. E Jesus acorda bem mal-humorado. Você já acordou com sono? Alguém já te acordou no meio do sono alguma vez? Como é que você acorda? Alguém já foi acordado assim fora de hora? Tipo assim, alguém já te acordou de madrugada, tipo 10 horas da manhã?
Para algumas pessoas 10 horas da manhã pode ser madrugada. Alguém aí, né? Não sei. Mas é ruim ou não é? Como é que fica o teu semblante? Olha o que o Espírito Santo me revelou um dia desse. Que eu gosto disso. Às vezes eu pego a Bíblia e fico matutando desses negócios. Eu tenho meus momentos secretos com ele. E é aí que as melhores revelações vêm. E o Espírito Santo falou assim: imagine o semblante de Jesus olhando para eles e dizendo: vocês não sabem o que é fé. Será que Jesus estava feliz ou não? Vocês são homens de pouca fé. O que Jesus estava dizendo nas entrelinhas? Eu garanti para vocês que a gente ia para o outro. Por que me acordar? Interessante é que na nossa caminhada, às vezes nós agimos exatamente assim. Nós temos promessa. Quem tem promessa aqui, levante a mão. Nós temos promessas. Mais do que promessas, nós temos inclusive experiências. Mas não é que parece sempre a primeira, parece que Jesus está sempre devendo para a gente. Quem está me entendendo diz amém. Pois acredite, a história se repetiu exatamente para provar o que eu estou dizendo. Passou algum tempo. Eu quero tentar ficar focado aqui, que eu sei que isso está sendo gravado, não sei se é live, mas você só vai jogar depois, mas depois vai lá para o canal, né? Então eu vou tentar. Deus abençoe o pessoal que está... É live ou é só depois? Só depois? Então Deus abençoe quem vai assistir aí no canal lá depois. Se era para ser live também, agora já entreguei, né? Que tem uns que fazem assim, eles gravam e depois jogam como live, dá para fazer também. Agora, né? Pelo menos esse está sendo gravado e você vai assistir depois. O tempo passou. E aí tem um outro momento em que eles estão de novo na mesma cena. Pastor, olha que riqueza de detalhes, a gente aqui não presta atenção. Jesus, propositalmente, em mais um desses momentos, olha só aqui, Jesus, propositalmente, em mais um desses momentos, diz aos discípulos assim: peguem o barco e vamos, depois eu vou. Uau! Como assim depois eu vou, se o barco já estaria indo? E eles obedecem Jesus, entram no barco e vão. E eles estão lá no meio das águas. Jesus mandou, e o barquinho está lá no meio. De repente, do nada, surge alguém andando sobre as águas. E eles, qual foi a primeira reação? É um fantasma. Aí Jesus, quando percebe que eles vão de novo entrar em pânico, capaz até de se jogar dentro da água, Jesus assim: calma, não é fantasma, sou eu. E quando Jesus diz sou eu, quem é que tem que se intrometer e se oferecer logo de cara? O Pedrão, tem que ser ele, logo o Pedrão é ele. O Pedrão diz assim: mestre, se és tu mesmo, então me chama que eu vou até onde tu está. Eu quero andar por cima das águas como tu está andando. Olha o que Jesus disse para o Pedro: quem falou foi você. No que depender de mim, vem. Você entendeu? Agora olha que palavra gostosa. Jesus disse: tu disseste a palavra, então vem. Está liberado. E o Pedrão até foi. E estava indo tudo bem. Diga comigo, estava indo tudo bem. Até que começou de novo uma tempestade. Sabe o que eu estou tentando dizer para vocês? O tempo passou. Eles continuavam ouvindo Jesus. Continuavam caminhando com Ele. Continuavam ouvindo as suas ministrações, mas ainda não tinham aprendido nada. Há muitas pessoas que abarrotam as igrejas, os templos hoje, e eles estão exatamente assim. O tempo passa, eles vêm aos cultos, mas a cada nova experiência eles acabam revelando que nunca aprenderam nada.
O mais doido desse exemplo, e esse é só um dos muitos que eu estou dando, é que quando Pedro começa a afundar por causa da tempestade, a mesma do barquinho, não podemos nos esquecer da frase deles lá na primeira. Na primeira, quando Jesus acalmou a tempestade, eles disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, não era para ter aprendido, pois agora está de novo Pedro sucumbindo por causa de uma tempestade. E, irmãos, sejamos francos, muitos de nós vivemos assim. A cada tempestade das nossas vidas, parece que Jesus tem que provar de novo que está com a gente e que tem poder para acalmar a tempestade. Parece que é sempre a primeira. Agora, o mais interessante, eu acho que consigo concluir a introdução da mensagem aqui agora, é que quando o Pedro está afundando, ele grita. A Bíblia diz que ele grita: mestre, socorre-me! E eu pergunto para você carinhosamente: quando é que você grita com alguém? Quando é que você precisa gritar com alguém? Quando você está em desespero? Essa é uma das possibilidades. Mais uma? Alguém? Quando é que você precisa gritar com alguém? Quando está nervoso? Essa também é mais uma. Quando é que você precisa gritar com alguém? Quando você está em pânico, está com medo. Correndo perigo? Também. Mas a minha vocês não falaram ainda. Hã? Como é que é? Quando a outra pessoa está? Uau! O pior de tudo é que a sensação de Pedro, o grito dele era assim. Ele gritou desesperado, porque a sensação dele é que Jesus estava muito... Só que a Bíblia vai dizer assim: e quando Pedro gritou, Jesus apenas... estava pertinho o tempo todo e ele não sabia. O que eu vim dizer para você aqui nessa noite é isso. Não importa a tempestade que você atravessa. Pode ser que o adversário da tua alma esteja sempre dizendo: não, Jesus te deixou. Não, Jesus tem outras prioridades. Ele nem gosta tanto de você. Não é essa a sensação que a gente tem? Não, o outro é mais queridinho do que você. Hã? O outro tem um sobrenome mais interessante do que você. Não, o outro é mais alto. Não, o outro é mais magro. Não, o outro toca melhor. Não, o outro prega mais. Não, querido. Jesus está sempre pertinho de cada um de nós. Pastor, mas por que essa sensação? Culpa nossa. Sempre será culpa nossa. Mas por que, pastor? Porque nós não nos aprofundamos em entendimento, em conhecimento e principalmente em estabelecermos um foco. O problema nosso é que a gente vive uma mistura de vida, a gente ainda não aprendeu a estabelecer um foco. Vida tem que ter um foco. Casamento tem que ter um foco. Vida profissional, gostei muito da palavra do pastor aqui. Vida profissional tem que ter um foco. Você precisa ser o excelente naquilo que você faz. Isso é foco. Sabe por que o nome do menino surgiu como um brado? Porque ele já mostrava a excelência naquilo que fazia. Alguém está entendendo? Porque se tem uma nova possibilidade e ninguém sabe quem é você, significa que ainda não é a excelência que você está liberando. Porque tem gente que não sabe o que quer. E acredite, Deus nunca abriu mão das potencialidades do homem. Aliás, Deus honra aquilo que você faz de melhor. E isso é foco.
Querido, Jesus mostrou de novo na tentação que é preciso ter foco. E qual era o foco de Jesus na tentação quando foi tentado pelo diabo? A palavra. Quando o diabo vinha e lançava-lhe a palavra, ele também rebatia usando a palavra. Você tem que ter foco naquilo que você faz, naquilo que você estabelece. Pastor, mas como que eu chego lá? Você tem que se esforçar. O grande detalhe de nós, escute, o grande detalhe nosso, principalmente nós que servimos a Deus na linha pentecostal, é que nós servimos a Deus como se Ele fosse o... Eu não entendo nada disso, nunca segui direito, não sei se alguém aqui segue, mas a sensação assim de que o nosso Deus é o Marvel mais importante. Quem que é o Marvel mais importante? Alguém sabe? O mais poderoso lá dos super-heróis lá? Alguém assiste? Alguém segue? Eu nunca sei, nunca entendi nada. Quem que é o maioral, o cara que chama atenção? O Homem de Ferro? É o Homem de Ferro. Pronto, é o Homem de Ferro. O problema nosso é que a gente acha que nós descobrimos o nosso Homem de Ferro, que vai fazer tudo pela gente na hora que a gente quer, e a gente vai continuar na vida preguiçosa. Qualquer coisa chama o Homem de Ferro. Não é assim, querido, não pode ser. Deus vai sempre fazer tudo. Mais uma daquelas frases que de repente você gostaria de digitar. Agora eu aprendi, não é mais escrever. Né? Esses dias eu paguei um mico terrível, estava ministrando para os jovens, e eu comecei a dizer assim, escreva aí. E eu percebi que ninguém tinha levado papel e caneta. Claro, essa geração não está. Nós estamos, pastor. O outro lá também está comigo. Estamos juntos. Deus sempre vai estar pronto para fazer tudo que a gente não consiga fazer. E Deus nunca vai mover uma palha naquilo que é nossa capacidade. Sabe, queridos, porque ou a gente aprende a estabelecer um foco para a nossa vida, ou a gente não vai conseguir tomar posse do melhor. Pastor, mas eu sirvo esse Deus poderoso, e Ele é. Mas Ele nunca prometeu fazer aquilo que você pode fazer. Então você precisa aprender a se esforçar. E aí, fuçando a Bíblia um dia desses, né? Eu estou sempre nessa, a gente está sempre procurando ir para o nível mais profundo, né? A gente que é pastor está sempre buscando, a gente que é obreiro está sempre buscando uma coisa a mais, uma revelação, entendendo o convite de Jesus, dizendo para um pescador profissional, rapaz, você não sabe pescar, eu sei onde é que tem peixe, você só está pescando do lado errado, vamos pescar de novo que eu sei onde está o peixe. E onde é que está o peixe? O peixe está na água, no lugar mais profundo. A gente precisa entender. Interessante é que o cidadão pescou a noite inteira, profissional, e não pegou nada. Aí Jesus assim, vamos onde as águas são mais profundas, e ele voltou com 153 peixes no seu barco. Então a gente tem que ser humilde. Quando Jesus diz assim, vamos para o lugar mais profundo, você não sabe onde está o peixe, eu sei. E ele foi lá e buscou os peixes. Até nisso a gente tem que buscar sempre. Isso também é foco. É assim que se vence. Queridos, quando alguém precisar de alguma coisa, o teu nome tem que vir para cima, só no nível da excelência. Você será lembrado quando você estiver disposto a sempre fazer o teu melhor, o teu diferente, como disse o teu pastor aqui. Sabe o que é interessante? E aí, fuçando a Bíblia, eu descobri que há uma raiz diferente para duas palavras que parecem iguais, mas são totalmente distantes uma da outra. Fazer força e se esforçar. Sabia? Se esforçar é muito diferente de fazer força. E sabe, eu não vou ficar falando aqui de linguagem original, não precisa disso. Eu quero apenas falar das palavras no português. E sabe o que eu descobri na Bíblia? Se esforçar foi sempre um recado de Deus para quem vivia em obediência. Para os obedientes, Deus sempre disse, tão somente esforça-te.
e tem bom ânimo. E para os desobedientes, pastor, ele nunca disse nada. E é exatamente por não dizer nada que eles viviam fazendo força. Alguém entendeu o que eu disse? Aos obedientes ele dizia: esforça-te, porque eu te ajudo. E aos desobedientes não falava nada. E eles entendiam o recado. E qual era o recado? Eu vou ter que me virar sozinho. E isso é fazer força. No teu trabalho é assim. Quando você vive em obediência com o teu Deus, com a palavra, quando você está em obediência com os teus princípios, quando você está em obediência com a tua liderança, quando eu falo de princípios, eu falo de amor, quando eu falo de princípios, eu falo de unidade, quando eu falo de princípios, eu falo de comunhão, quando eu falo de princípios, eu falo de relacionamento, quando eu falo de princípios, eu falo dos princípios de Deus. E quando você vive debaixo dos princípios, você não vai fazer força, você se esforça. E quando você chegar no nível que você não pode, Deus estará lá para te estender a mão e levar você até o final das coisas. Aos desobedientes, aqueles que sempre insistiram em fazer por si mesmos, perceba que na Bíblia eles viviam fazendo força e sempre deram errado. Alguém está entendendo a minha linguagem? Josué, quando assumiu o povo de Deus, Deus lhe disse: Josué, tão somente e tem muito. O muito é a excelência. Tem muito bom ânimo, ou seja, faça um pouco, faça sempre mais, faça um pouquinho mais, faça um pouquinho mais. Sabe o que é muito bom ânimo? Faça um pouquinho mais, leia mais, aprenda mais, se dedique mais, estude mais, oferte mais, obedeça mais, tenha muito bom ânimo. Você não vai perder nada por isso. E eu vivi uma vida inteira dentro da igreja com a geração dos teimosos, ignorantes no sentido de falta de conhecimento, que viviam dizendo assim: eu também não sou obrigado a seguir tudo que o pastor fala. Então não segue, fique à vontade. Você não é obrigado mesmo. Mas pelo amor de Deus, sem julgar. Quem está me entendendo também? Não é para julgar, mas perceba comigo. Olhe para a vida de um obediente e de um desobediente. Perceba como vive a vida, como é a vida de alguém que obedece a Deus, aos princípios, ao seu pastor, à palavra. Perceba como é a vida dele. E perceba também, sem julgar, faça esse exercício comigo. Perceba como é a vida de quem vive relutando, lutando e colocando desculpa em tudo. Porque o problema do teimoso desobediente é que ele tem sempre um argumento, inclusive, para tentar dizer que está certo. E se alguém disser que ele está errado, que ele está quebrando um princípio, ele discute com você o dia inteiro. E enquanto ele não se saciar que ele ganhou a disputa, pelo menos nas palavras, na guerra de palavras, ele não se sacia. E aí você desiste, porque tem gente que não adianta tentar discutir. Mas como que ele vive no dia a dia? Como que é a vida dele? Como que ele vive em relacionamentos? Como é a casa dessa pessoa? Como é ele como profissional do meio dos amigos? Como é a vida financeira dele? Como é a vida profissional, emocional, Como é a vida espiritual de um teimoso? Diga: Deus me livre. Quem que gosta de ficar perto de alguém assim? Diz para mim. Agora, gente obediente nem faz força, ele atrai. Todo mundo quer estar perto. Eu já pastoreei gente assim: nossa, pastor, não sei como é que pode. Eu nunca fui convidado para ir em lugar nenhum. Eu digo: não sei. Eu sou muito convidado para ir em muitos lugares. Eu não preciso fazer muita força para ser convidado. Alguém está me entendendo?
Agora, a pessoa que vive errada, às vezes ela faz força, ela vive se oferecendo, e mesmo assim ninguém quer. Diga, Deus me livre. As coisas são fáceis de decifrar. Está tudo aqui. Pastor, o senhor tem exemplos? Deixa eu ver que horas são. Tenho. O relógio parou. Estou brincando. Bem que eu gostaria que ele parasse. 7h20. É isso mesmo? 7h28, é isso? Está me ajudando esse relógio, estou gostando dele. Esse está convertido, é de pastor, né? Esse está convertido. Normalmente, quando eu termino a introdução, já foi 1h15. Eu digo, nossa, nem preguei. Mas esse aqui está me ajudando. Vamos então a alguns exemplos, já que eu tenho algum tempinho ainda. Sabe, querido, a gente, pastor, mas por que tudo isso é necessário? Porque a gente não pode quebrar princípios, porque a gente vive debaixo de propósito. Eu ouvi bastante a palavra propósito, e eu sei que essa é uma igreja de propósitos. E houve um tempo que o diabo forçava a tirar as pessoas da igreja, Nara. Vocês já perceberam que hoje o diabo não precisa mais tirar as pessoas da igreja? Escute, um dia desses, conversando com Deus, nesses meus momentos de intimidade, nesses meus momentos assim de secreto, o Espírito Santo falou comigo assim, perceba, o diabo não precisa mais arrancar as pessoas da igreja. O diabo deixa elas lá, no seu cantinho. Ela está lá, ela está ocupando o espaço, ela faz parte do relatório do culto. Tinha tantas pessoas. Mas ela fica um ano inteiro ali dentro e a vida dela continua do mesmo jeito. Interessante é que ela ouve as mesmas palavras, ela recebe as mesmas orações, ela recebe os mesmos atos proféticos, ela até participa dos eventos, mas a vida dela não destrava. E por que não destrava? Porque o diabo estabeleceu uma estratégia dentro da igreja. Escute o que eu vou dizer. Eu sei que essa igreja é uma igreja inteligente e eu gosto de ministrar em igreja de gente inteligente porque é fácil de falar. Como o diabo não vai atacar a pessoa no propósito, e por que ele não vai atacar a pessoa no propósito? Porque para o propósito a pessoa está atenta. O ataque é muito direto, então aí qualquer um vai perceber, opa, Satanás, não, esse é o meu propósito. Então ele não vai atacar a pessoa no propósito. Então ele não vai atacar a pessoa no propósito, fazer ela sair da igreja, não precisa mais disso. Ele vai fazer apenas ela quebrar princípios. Essa é mais uma das frases que você deveria anotar em algum lugar. Porque toda pessoa que quebrar um princípio nunca vai chegar no propósito. Toda pessoa que quebrar princípios, ela não vai nem perceber. E ela vai, a cada princípio quebrado, a emenda da frase, a cada quebra de princípio, ela se afasta um pouquinho mais do seu propósito de vida. Cada princípio que ela quebrar, ela fica um pouquinho mais longe do propósito e não percebe. Daqui a pouco ela acostumou a viver quebrando princípios, estabelecendo aquilo como normal, e o seu propósito de vida já se perdeu, ela já não sabe mais nem quem é, não sabe o que está fazendo, não sabe nem por que está na igreja. Aí ela se tornou um número, ela se tornou alguém que ninguém sabe quem é, porque daí ela está fria, aí ela não serve para nada. Que é isso, pastor? Literalmente não serve para nada. Escute. Durante muito tempo, quando nós citamos a igreja de Laodiceia, escute o que eu vou dizer aqui. Durante muito tempo, quando nós citamos a igreja de Laodiceia, e a gente sempre lê o texto e a gente sempre diz assim, olha, Deus vai vomitar você que não é quente nem frio, porque você é morno, não é o que está escrito lá? Então você não é quente nem frio, vomitar-te, não sei o que, não serve para nada. Sabe o que é interessante? A gente sempre aplicou esse texto usando o termo temperatura. Para nós, a questão do texto ali sempre foi temperatura, quente ou frio. E eu vim aqui dizer para vocês esta noite
que a questão do texto e da fala, do que foi colocado na carta, não é temperatura. Não é temperatura. O negócio ali é muito mais profundo. Pastor, mas o que é que tem ali? Inclusive tem negócio no meu canal lá, é uma dos videozinhos que eu coloquei no meu canal Entendimento é Tudo, tem isso lá, eu explico lá. A questão ali não é a temperatura. A questão é que Laodiceia é uma cidade muito rica. Perceba aqui a fala do Senhor Jesus mandando a carta para eles. Primeiro, eles eram ricos, riquíssimos, milionários, e Jesus os chamou de pobre. Eles se vestiam muito bem, e Jesus disse: diante de mim, vocês estão sempre nus. Eles se achavam ricos, e Jesus disse: diante de mim, vocês continuam pobres. Eles se vestiam bem, e Jesus disse: não, diante de mim, vocês continuam nus. Agora tem algo profundo aqui. É que pelo fato de Laodiceia ser uma cidade muito rica, riquíssima, ali estava o celeiro administrativo de toda a região. O mercado imobiliário fervilhava em Laodiceia. Os bancos mais importantes da época, usando uma linguagem nossa, funcionavam em Laodiceia. Laodiceia era o centro comercial de toda a região. Mas uma particularidade de Laodiceia: Laodiceia tinha o que existia de melhor na área da medicina. E por causa disso, escute de novo o que eu vou dizer, de Laodiceia saía o melhor colírio que existia na época, o melhor colírio, que era vendido para o resto do mundo, era produzido em Laodiceia. Agora vem comigo aqui. Jesus disse assim: vocês vendem o melhor colírio, mas perante mim, vocês são cegos, pobres e nus. Uau! Vendia colírio para os outros, mas viviam como cegos. Pastor, o senhor não chegou ainda no quente e frio? Calma, é que tem todo o contexto para você entender. Eu estou fazendo os paralelos exatamente para você entender. Quando chega na hora do quente e frio, Jesus já acabou com eles. Vocês acham que são ricos? Para mim, vocês não podem ser pobres. Vocês vendem colírio? Que legal, estão tudo cegos. Se vestem bem, continuam nus. Aí Jesus disse: mas o que mais me incomoda é que vocês não são nem quentes e nem frios. Sabe por quê? Porque Laodiceia era cercada por duas cidades maravilhosas que tinham águas, e Laodiceia não tinha nascente de água. Laodiceia era cercada por Colosso, e de Colosso, e alguém pode até me corrigir lá se eu trocar agora, não tem problema nenhum, mas se eu não me falha a memória, de Colosso saía água fria. Então, como eles eram milionários, eram ricos, eles fizeram um encanamento, pastor, que vinha desde Colosso até Laodiceia, e esse encanamento trazia água fria. Se eu tiver errado, se alguém quiser abrir lá, pode me corrigir, estou autorizando, que aí para não ficar nenhuma dúvida. A outra cidade que estava do outro lado era Hierápolis, e em Hierápolis tinha água quente. Então eles fizeram um encanamento que puxava água quente de um lado e água fria de outro. O problema é que esses encanamentos se encontravam no meio do caminho. E a água quente que vinha de uma cidade se misturava com a água fria que vinha da outra cidade, e quando chegava em Laodiceia, esta água estava morna. E aí Jesus usa um paralelo na carta dizendo assim: vocês não são quente nem frio. Sabe por quê? Sabe qual é a linguagem aqui? Não é temperatura. A questão de Jesus aqui é o seguinte: quando você vai em águas termais, você pensa do quê? Água quente, para que serve? Uma boa água canforada. Você pensa em cura. A maioria das pessoas que vai em águas termais, nós moramos em Sulina. Alguém conhece Sulina aqui, perto de São João, perto de Dois Vizinhos?
a água sai da fonte a 42, 43 graus Celsius, água canforada, as pessoas vão lá para se curar. Eu vivi isso como experiência real. Digite no Google aí, depois você vê, uma das maiores bacias que o Brasil tem de água quente, de águas termais, passa por Sulina. Aliás, tem o Termas de Sulina lá, que é fantástico, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, que coisa séria. Mas é maravilhoso lá, tem um hotel maravilhoso, tudo lá é maravilhoso, inclusive o preço das coisas. Mas quem vai nesses lugares sabe o que está fazendo, né? Então que Deus abençoe o teu bolso, que você consiga ir. Mas tem um baita de um hotel lá, é show de bola, tem umas piscinas lindas lá. Quem vai, a maioria das pessoas que vão em Sulina, eles não vão como se fosse na praia, eles não vão no verão. Em Sulina as pessoas vão para tomar banho de água quente, as pessoas vão buscar cura. Agora, quando a gente fala de água fria, por que você gosta de tomar água fria? Qual é a estação que você mais gosta de água bem fria? Porque você está buscando refresco, refrigério. A linguagem, olha que fantástico, a linguagem de Jesus à Laodiceia é: vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são nus, mas o que mais me incomoda é que, na verdade, vocês não servem nem para curar ninguém e também não causam refrigério na vida de ninguém. Uau! E tem um monte de gente que vive uma vida assim. Ele está no meio, mas você não vê reação dele. Ele não cura ninguém, ele não é agente de cura do reino. Ele não tem uma palavra que cure ninguém. Ele não tem uma atitude que cause cura na vida das pessoas. Ele não cura as feridas de ninguém. Ele não é um agente de cura. Ele até tem condições, ele poderia ser quente. E agora, de novo, eu não estou falando de temperatura, eu estou falando de conhecimento. Quem está comigo diz amém. Tem gente que poderia estar curando outras pessoas, mas por que não cura, pastor? Porque ele está, mas não está. Ele não está inserido no contexto de reino, ele não está nem aí com o que acontece com o outro. Ele não é um agente do reino. E aqui eu tenho que abrir um parêntese, sem fugir do assunto, para dizer o seguinte, ainda dentro do assunto. Tem gente que ainda não entendeu o que é viver no reino. Tem gente que ainda não entendeu que não existem indivíduos aqui. Aqui prevalece a unidade, aqui o maior serve o menor, aqui quem quer ser servido tem que servir, e aqui tudo que você tem só serve se serve o reino. Se não serve o reino, não serve para nada. Mas isso também é culpa da igreja, porque nós trouxemos as pessoas até a porta do reino, e a porta do reino, que se chama graça, Jesus abriu para nós, porque nenhum de nós conseguiria pagar, não haveria dinheiro que pagasse essa entrada, então Jesus veio. Agora perceba comigo, eu não me perdi, eu já volto lá para o assunto. Você vai olhar na Bíblia e vai perceber e vai ficar assustado que mais de 70, 80, 82, 83% de tudo que Jesus falou era reino. Jesus quase não falou em salvação, pasmem os senhores. E por que Jesus não falou em salvação? Porque Ele era a salvação. Ele sabia que Ele abriria a porta quando subisse naquela cruz e o seu sangue fosse derramado. Porque a chave da porta chamada graça era sangue inocente e só Ele tinha. Então não adiantava ensinar para os outros. Por isso que Jesus não fala de salvação. Jesus fala o tempo todo de reino. Porque o que Ele queria? Ele estava dizendo assim, a porta da graça eu abro. O problema não é eu abrir a porta da graça, o problema é saber como as pessoas vão se comportar dentro do reino. E nós passamos por uma porta maravilhosa chamada graça, e muitos ainda não aprenderam a se comportar dentro do reino. Mais uma daquelas frasezinhas que eu gosto de citar, se você quiser pode digitar, guardar, anotar em algum lugar. Da mesma forma que a graça não custou nada, viver dentro do reino custa tudo.
Do mesmo jeito que a graça não te custou nada, viver dentro do reino custa tudo. Sabe? E isso incomoda Jesus. Você precisa ser agente de cura na vida de alguém. Você precisa servir de refrigério para alguém. Seja útil dentro do reino. Se você percebe que tem alguém que precisa de refrigério na alma, seja esse agente de Deus que provoque refrigério na alma das pessoas. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor usar as tuas mãos. Deixa o Senhor usar as tuas capacidades de fala. Deixa o Senhor usar os teus recursos intelectuais. Deixa o Senhor usar, por que não os teus recursos naturais? Deixa o Senhor usar os teus recursos financeiros. Talvez a gente nunca vai entender por que ficou uma ordem. Aquilo é ordem, tá? É ordem imperativa. Que a gente deveria estender a mão e socorrer as pessoas, e ainda com promessa, outra chave que as pessoas não sabem, outra porta que as pessoas não conseguem abrir. As pessoas oram por vida financeira e querem que Deus dê tudo na mão delas, mas não entendem quando a Bíblia diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Sabe quando que nós erramos? Se você tem condições e uma pessoa pobre chegou até você e disse: eu preciso muito que você me empreste R$100. Se você tem, eu te dou um conselho. Quem que você acha que é garantia de pagamento? Aquela pessoa que já não tem nem o 100 ou o teu Deus? Quem? Então não empreste para aquela pessoa, dê para ela, que Deus te paga. Está escrito, está liberado. A gente só não sabe fazer saltar. Quando você empresta para o pobre, sabendo que ele não vai te pagar, porque ele já não tem. E o pior que o pobre, quando está desesperado e pede dinheiro emprestado, ele marca dia para devolver. Se lascou, ficou preso à própria palavra. Alguém entendeu o que eu disse? Mas ele está no desespero de conseguir aqueles R$100, que ele diz assim: me empresta R$100, que tal dia, sem falta, eu te devolvo. Acabou de empenhar a palavra. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar no dia, ele não vai ter. E aí você ficou amarrado a ele. Ele ficou amarrado a você. E vocês dois ficaram presos no mundo espiritual. Por quê? Ele porque empenhou a palavra, e você porque está com o coração magoado porque alguém não foi sincero, não foi verdadeiro com você. Então, se você pode, dê, porque quem dá aos pobres empresta àquele que não fica devendo nada para ninguém. São chaves que a gente não sabe usar. Sirva de refrigério para alguém. Seja cura para a dificuldade de alguém. Dê bons conselhos. Não seja morno. Pastor, o que é o morno então nesse contexto aí? É aquele que faz de conta que nunca é com ele. E isso passa diante das pessoas, mas diante de Deus não vai passar. Porque a palavra para aqueles que fazem de conta que não estão nem aí, alguém está me entendendo? É a mesma que Jesus disse a Laodiceia. Vocês viveram a vida inteira lá, pareciam quentes, e eu tenho contra ti, porque vocês tinham tudo para ser quentes. Ele estava dizendo assim: vocês tinham tudo para curar as pessoas, mas vocês nunca foram agente de cura na vida de ninguém. Ele está dizendo assim: vocês tinham tudo para ser refrigério na vida de alguém, mas na verdade vocês nunca provocaram refrigério em ninguém. Vocês viveram uma vida de morno. Não é comigo. Não é comigo. Não é comigo, não estou nem aí. Não é comigo. Não. Como que não é contigo se você está dentro do reino? É lógico com a gente, sim. De alguma forma sempre vai ser, porque não existem membros de cadeira. Todo mundo aqui tem um papel importante dentro do reino. Todo mundo.
Seja para pregar, seja para orar, seja para interceder, seja para dar conselho, seja para fazer parte da diretoria, seja para ofertar, seja para dizimar, seja para ajudar nos desafios do templo, seja para investir nos pobres que não têm comida. Todo mundo tem um papel dentro do reino. E Deus vai ter um acerto de conta. Diga, Deus me livre. Irmãos, eu estou sendo sincero com vocês. Deus vai ter um acerto de conta com aqueles que fingem que não... não é comigo, não é comigo. É com você sim. É com você sim. Se não é com você que está aqui dentro, é com quem? É com cada um de nós. Se Deus te chamou para louvar, não finja que não é com você. É com você sim. Se Deus te chamou para pregar, é com você sim. Por isso que, lembra quando eu disse no início? Muitos não sabem usar essas chaves. E aí a vida não muda, o tempo passa e eles não desenvolvem. A culpa é de Deus? Deus tem queridinhos? Não. É que alguns entenderam e vão para cima. Por isso que as coisas da igreja não são pela ordem de chegada, e sim pela entrega que cada um faz. Uau! Eu sou do tempo que as pessoas cobravam o número da carteirinha. Pastor, o senhor me respeita, o senhor tem que me consultar, porque eu sou a carteirinha número 0002 dessa igreja. Grande coisa. Serve para nada o número da tua carteirinha. Pastor, o que serve? A tua renúncia, a tua entrega, o teu empenho, o teu desenvolvimento, o teu entendimento, teu amadurecimento. E eu ficaria aqui falando de cimento até amanhã cedo. Sabe? Por isso que eu volto para a mensagem agora, não me perdi, para mostrar para vocês, já finalizando, porque agora eu percebi que o relógio não parou mesmo, mas ainda estou dentro do tempo. Para de repente alguém dizer assim, puxa, mas o pastor não citou algumas situações, e eu gosto de desenhar, que é exatamente para que você não saia daqui dizendo, nossa, eu não consegui entender. Vai entender sim, fique tranquilo que você vai entender. Sansão foi chamado para um grande propósito, só que ele não entendeu. Diga comigo, Sansão não entendeu. Quer ver que ele não entendeu? Diz para mim que um homem natural mataria outros 1000 homens com uma queixada de jumento. Nunca. Quando é que um homem mata outros 1000 com uma queixada de jumento? Quando Deus diz assim, pegue a queixada de jumento e faça o movimento, que a força eu coloco. Você entendeu? Sansão não entendeu. Usou a força que Deus deu, só para se dar bem. Usou o corpão saradão. Sabe como que eu desenho o Sansão na minha mente? Eu imagino o Sansão, pastor, me corrija se eu estiver errado, na minha mente fértil, o Sansão é igual aquele personagem, o Arnold Schwarzenegger, quando fez o Conan, o primeiro filme do Conan, lembra disso? É assim que eu imagino o Sansão. O Arnold Schwarzenegger começando a carreira com aquele corpãozão. Ele era forte, mas na verdade a força dele vinha, significa que ele não fazia força, ele só tinha que se esforçar. Movimenta o osso do jumento, que o resto é comigo. Mas ele não entendeu. E porque ele não entendeu, foi tirado-lhe aquilo que Deus lhe deu, e ele passou a fazer força. Sabe? Interessante. Eu já tinha falado de Josué, agora falei de Sansão. E eu tenho alguns exemplos. Isaac viveu uma vida de obediência ao seu pai. Isaac era muito igual ao pai, muito igual. Por isso nunca precisou fazer força. Ele só se esforçava em seguir os preceitos de seu pai. E as coisas vinham na sua mão. E Isaac, que se tornou o homem mais rico do mundo, com tudo que o pai deixou, sem precisar fazer força,
triplicou a riqueza do pai. Jacó, filho de Isaac agora, na mesma linhagem. Agora Jacó é filho do cara que é 3 vezes mais rico que seu avô. Nunca quis o alinhamento. Sempre viveu em desobediência. E só vivia fazendo força para se dar bem. E pior, nunca dava certo. Fez força, lutou, não dava certo. Quando é que a vida de Jacó mudou? Só quando ele reconheceu. Só quando ele atravessou o rio sozinho e falou: hoje é o último dia que eu faço força. Alguém está entendendo? E quando foi que ele parou de fazer força? Foi quando o anjo perguntou assim: como é que é teu nome mesmo, seu tonto? O tonto fica por minha conta. Ele falou: por que me chamou de tonto? Porque você não entendeu o negócio até agora. Que negócio? Como é que é o teu nome? Meu nome é enganador, meu nome é usurpador, meu nome é Jacó. Não, seu tonto! De novo, o tonto fica por minha conta. Você não precisava ter feito força até hoje. Teu nome nunca foi Jacó. Porque diante dos céus, diante de Deus, você sempre foi príncipe. Israel aqui é príncipe. Príncipe não faz força. Príncipe desfruta de tudo que é do seu pai. Sabe? Ele que lutou tanto, fez tanta força. Lembra quando ele pediu para casar? Falou para o tio que queria casar? Ô tio, tem umas filhas bonitas aí, eu quero casar com uma delas. É mesmo, meu filho? Quero. Aqui tem que trabalhar, fazer força. Enganou a vida inteira, foi enganado pelo tio. Fazer o quê? Plantou, colheu. Diga: Deus me livre. Ô tio, você me enganou. Eu queria a bonitinha, tu me deu a feinha. Ah, tu quer bonitinha, chega aqui de forasteiro, acha que manda no mundo, já quer a bonitinha logo de cara. Eu te dou bonitinha. Daqui uma semana ela é tua. Só que você vai ter que assinar um outro contrato pela bonitinha. Mas eu já paguei pela feinha. Não, agora você tem que pagar pela bonitinha. Se assinar o contrato, te dá ela. Estou usando uma linguagem só para a gente brincar um pouquinho, descontrair e você entender, amém? Como é que é? Já trabalhei 7 anos pela feia, mais 7 anos pela bonita. Voltei lá no início da mensagem. Tem gente que passa uma vida inteira dentro da igreja, trabalhando, fazendo força e não destrava. Porque vive fazendo força. Eu não sou obrigado a obedecer. Faça força então. Irmão, perceba, tem gente que chega na igreja, 6 meses muda de vida. É assim ou não é? 6 meses as coisas destravam, e aí ele entra no alinhamento, e ele começa a obedecer o pastor, e começa a andar do lado do pastor, e começa a abençoar a igreja, e ele já quer trocar tudo na igreja, e ele quer investir. Esse nunca vai fazer força. Agora pega os bicudos, graças a Deus que aqui não tem. Amém? Mas eu conheci alguns bicudos na minha caminhada. O senhor conheceu já, pastor Nai? Não, né? Algum bicudo assim, algum teimoso, o senhor já conheceu? Não também, né? Graças a Deus. Olha a vida dos bicudos. Conheceu algum bicudo, Beth? Porque é do meu jeito. Então tá, nós não vamos brigar. Continua, 2 anos, 3 anos. Eu é que tenho razão. Continua. Vai ver como é que está a vida dele. Irmão, não adianta remar contra esse negócio. É Bíblia. Estou forçando alguma coisa? Estou forçando a interpretação? Está tudo aqui. E eu termino agora. Elias viveu uma vida maravilhosa. Ele liberava a palavra e Deus fazia. Aí apareceu um doido, que era aluno dele, e disse assim: eu quero ser profeta no lugar dele, mas só se for fazer o dobro do que ele faz. Se não for o dobro, eu nem quero. Não é assim que é no TikTok lá?
Se não for para ser assim, eu tenho TikTok agora, irmão, meu Deus. Por que será que eles riem, cara? Só chove. Só chove, gente. Mas o meu TikTok é igual o Face, é igual o Insta, tem Instagram também. É só para alinhamento, tá, querido? É para usar essas frases, alguns videozinhos curtos assim, é tudo coisa de alinhamento da palavra de Deus, tá? Eu gosto de brincar no dia a dia, mas essas ferramentas eu uso mesmo para trazer alinhamento. Então procure lá, @Isaías Balbino, que você vai me achar no TikTok também. Para a gente concluir. Aí o Eliseu, né? Só se for para fazer o dobro. Nunca fez força. A prova de que Eliseu nunca fez força é que Deus continuava usando até os ossos dele depois de morto. A gente precisa entender algumas coisas. O cara foi tão alinhado enquanto era vivo que até depois que morreu, Deus continuava usando os ossos dele. Entenda quem quiser. E o Geazi, que era moço dele, tranqueira, nunca entendeu nada daquela coisa. Mas não teve. E olha que o Eliseu tentou. Meu Deus, como Eliseu tentou converter o Geazi. Mas era outro tonto que preferia fazer força. Queria do jeito dele, mentindo, enganando, usurpando. Era outro. Quando chegou o Naamã lá para ser curado, quando ele viu aquele monte de coisa cara, botou o olho e não tirou mais. Aí o Eliseu falou assim: eu não quero nada, diga para ele que vá lá no rio, mergulhe 7 vezes e volte para casa curado. E o Geazi: nossa, mas meu Deus, tem tanta coisa de valor ali. Eu não acredito que meu Senhor não vai querer nada. O cara foi lá, tomou banho. Essa é a mensagem para outro dia, tem uma mensagem bem gostosa sobre isso também. O cara foi lá, tomou banho e voltou curado para casa, pois o miserável daquela tranqueira do Geazi não se contentou. Ainda foi atrás do cara e disse assim: o meu Senhor se arrependeu. Foi buscar para ele o quê? Lepra. Para ele e para toda a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Viva debaixo de entendimento, querido. Eu comentava ontem com a minha irmã, hoje no carro, não lembro. Não force nada, não quebre princípio. Cada coisa no seu lugar. Cada um paga o preço que tem que pagar. Quem está entendendo? Eu já não dou conta dos meus, vou ficar atraindo maldição dos outros. Não, querido.